Fala, meu amigo investidor, nossa vida continua bastante complicada como investidor de longo prazo, muita volatilidade nos ativos de renda variável. Só no dia de hoje, o Ibovespa acumulando uma queda aqui de 1,42%, então já está tocando aqui a casa dos 113 mil pontos. Então são quedas sucessivas nas últimas semanas. Então se a gente considerar os dois pregões de outubro, já estamos numa queda aqui de quase 3% e o mês está apenas começando. Pessoal, o que está acontecendo com os nossos ativos? Qual é a grande dinâmica macroeconômica que está pressionando o preço desses ativos e como você, investidor de longo prazo, pode tirar proveito dessas oscilações? É tudo isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas muito importantes para que você consiga executar a sua estratégia de investimento de longo prazo e focar naquilo que realmente interessa. Então não é em crescimento patrimonial, você tem que focar muito mais na qualidade dos seus ativos, no resultado das empresas e no número de ações. Então o investidor de longo prazo ele tem que ter uma estratégia sólida e não pode se perder no meio do caminho. Tá? Vou mostrar para vocês como momentos assim acabam abrindo grandes oportunidades e também vou falar para aquilo que eu estou olhando, o que eu estou olhando com mais carinho para aumentar minha posição, então para trazer para a carteira. Vocês sabem que apesar do ciclo econômico ele influenciar bastante a nossa economia, o setor de utilities, que é o setor ali de saneamento básico, energia elétrica, ele é bem menos suscetível ao ciclo econômico. Olha só, pessoal, a CEMIG ela vem apresentando um forte crescimento na lucratividade. Será que a CEMIG ela perdeu seus fundamentos nas últimas 2 semanas? Será que os ativos de transmissão, de distribuição, de geração, eles deixaram de existir? Não, então você está comprando participação em uma companhia e ela tende a gerar muito valor para vocês a longo prazo. Eu vou mostrar tudo isso para você detalhadamente. Então, se esse vídeo te ajudar a construir um perfil mais sólido como investidor, ajudar você na sua trajetória de investimentos de longo prazo, dá uma moral para o meu canal, se inscrevendo aqui, deixando o seu like e deixando um comentário também para esse vídeo ganhar visibilidade. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, toda essa incerteza e aversão ao risco que tem causado muita volatilidade na nossa bolsa, com quedas sucessivas nas últimas semanas, está diretamente relacionada com a política monetária dos Estados Unidos. Vocês sabem muito bem que o Fed pretende continuar aumentando a taxa básica de juros. Isso aqui vai fazer muito capital que está aqui na nossa bolsa migrar para o mercado americano. Então, para o investidor estrangeiro e também para o investidor institucional, é muito mais atrativo para ele alocar recursos na renda fixa dos Estados Unidos, a economia mais sólida do mundo, do que vir tomar risco na renda variável de um país subdesenvolvido como o nosso. E é por isso que a gente vê essa migração em massa e essa instabilidade também nos nossos ativos de renda variável. E para piorar a situação, no dia de hoje saiu um relatório sobre a abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos. Tá? Esse relatório ele aponta que a criação de vagas deveria ter ficado entre 8,9 milhões, entretanto, esse crescimento foi para 9,6 milhões. Isso, apesar de parecer positivo, na verdade, em termos econômicos, acaba trazendo uma ameaça adicional. Então, sinais de resiliência do mercado de trabalho nos Estados Unidos podem dificultar o combate à inflação, o que pode induzir ao Fed a realizar novas altas dos juros, atraindo fluxo de capitais para o país e ajudando para o movimento de valorização do dólar. Pessoal, mas a gente precisa entender que essa oscilação de curto e médio prazo, essa volatilidade é uma característica natural dos ativos de renda variável. Então, se você quer ganhar dinheiro na bolsa a longo prazo, e vocês viram que aqui no canal tem vários estudos de ações que geraram retornos aí de 700%, a própria Klabin gerou um retorno de 1000% nos últimos 14 anos, mas tudo isso com bastante oscilação. Então, é característica desses ativos passar por ciclos de mercado. E isso pode ser benéfico para você a longo prazo, pessoal. Justamente aqui no fundo desses ciclos que você consegue comprar ativos de alto nível de qualidade, pagando um desconto exacerbado em cima do seu valor intrínseco. Então a gente olha para o PL atual da Bolsa, está em 6,2 vezes. Nem mesmo na crise política econômica de 2016 a gente teve um desconto tão interessante nos ativos de renda variável. É claro que aqui você vai fazer uma filtragem, você não vai investir em qualquer ação. Hoje o investidor de longo prazo ele tem que focar boa parte da carteira dele em setor financeiro e em setor de utility, então saneamento e setor elétrico. Isso porque esses ativos são muito menos suscetíveis aos ciclos econômicos. É claro que eles sofrem um certo nível de influência, mas uma influência muito menor do que um setor de construção civil ou até mesmo um setor de commodity. É por isso que a gente sempre recomenda que a base da carteira ela fique ali no setor elétrico e também no setor financeiro. Pessoal, então a postura do investidor de longo prazo é entender que os ciclos são naturais, que ele pode aproveitar essa oscilação de mercado e principalmente se manter fiel à sua estratégia. E para ilustrar isso, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma frase do ilustre Peter Lynch. Peter Lynch foi um dos maiores investidores de todos os tempos, entregando um retorno de 29% ao ano durante 13 anos, gerindo seu principal fundo de ações. Pessoal, o fundo desse cara aqui entregou um retorno de 2.700%,
em 23 anos. Pessoal, e para orientar o investidor de longo prazo, o Peter Lynch ele criou algumas frases icônicas. A primeira delas é que ele diz que ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar, ou seja, faça uma carteira mais enxuta, mas com gerenciamento de risco e conhecendo muito bem os seus ativos. Desse modo, é preciso ignorar as oscilações de mercado, desde que esteja pautado em fundamentos. Então, para ele, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Estômago para você passar por essas oscilações e entender que os fundamentos eles se conservam sólidos a longo prazo. Pessoal, então quando a gente olha para a cotação dessas ações no dia de hoje, a gente vê uma cotação em queda, mas quando a gente olha para os fundamentos e para o resultado da empresa, a gente vê como essas empresas estão voando. Então a Itaúsa entregou um lucro recorde agora no primeiro semestre de 2023, uma empresa que pagou aqui quase 8% de dividend yield nos últimos 12 meses. Além disso, a própria CEMIG é uma empresa que está com endividamento extremamente controlado, melhorando muito a sua eficiência operacional nos últimos anos. Você pega o resultado da empresa também, vê que a empresa está voando, conseguindo crescer receita, crescer lucro líquido, crescer EBITDA e com um programa de investimento sólido para os próximos anos, ou seja, empresa que deverá continuar crescendo nos próximos anos. Então você que é investidor de longo prazo, você tem que estar muito mais focado nos fundamentos e principalmente no resultado das empresas do que na oscilação de curto prazo. Desde que a empresa ela conserve ali os seus fundamentos, isso acaba sendo ali um período de promoção para você seguir aportando e reforçando a posição nos ativos que você considerar mais interessantes para o longo prazo. Pessoal, outra ação que vem sendo bastante penalizada nos últimos meses é a própria Transmissão Paulista, uma empresa excelente do setor de transmissão de energia elétrica, arrematou recentemente 3 concessões no último leilão e a gente sabe que a curto prazo deverá haver uma retração nos seus dividendos, a empresa está investindo, ela vai aumentar a sua estrutura. No futuro, o que você vai ter é uma receita anual permitida ainda maior, ou seja, um crescimento dos dividendos a longo prazo. Então, hoje, uma das principais qualidades para o investidor é conseguir enxergar os projetos da empresa com visão de longo prazo e ter paciência para esperar esses projetos maturarem, tá? É claro que depois que a empresa estiver reportando ali um yield de 8, 9, 10%, você não vai mais conseguir comprar nesse preço aqui de R$ 22,70. Então, ela deverá ser precificada ali próximo dos R$ 26, R$ 27 reais. Então, toda essa oscilação de mercado vai abrindo já algumas oportunidades para o investidor de longo prazo que tem paciência e disciplina para seguir a estratégia. Outro ponto importante que tem que ser lembrado é que o mês de novembro e de dezembro são excelentes meses para dividendos. Muitas empresas pagam nesses meses. Banco do Brasil, Itaúsa, Klabin, a própria BR Partners deverá pagar também agora em novembro algum dividendo e a gente vai conseguir pegar esses dividendos mais o 13º para reforçar os nossos aportes ao longo do final do ano. Então, para o investidor de longo prazo, é interessante que a bolsa siga sim mais pressionada ao longo dos próximos meses, para a gente conseguir continuar comprando ativos que vão gerar renda no longo prazo, com desconto substancial no preço desses ativos. Lembrando muito bem daquela icônica frase do Warren Buffett: preço é aquilo que você paga, mas valor é o que você leva. Tá? Então está comprando diversos projetos que vão gerar um yield projetado bem acima da média para você a longo prazo, por um preço extremamente descontado. Então desconto de 14% só no valor patrimonial desse ativo aqui, que é a Transmissão Paulista. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não desiste da estratégia, a longo prazo ela tende a gerar excelentes frutos. Se você gostou, dá uma moral pra gente, se inscrevendo aqui no canal, e vou deixar na descrição desse vídeo o link do clube de membros. A gente troca bastante ideia lá entre os membros, tenho certeza que a gente pode agregar bastante para o seu crescimento como investidor, e até o próximo vídeo.